A primeira ceia foi no jardim? Existe um perigo em fazer as coisas para Deus. Esse perigo é fazermos as coisas sem entendimento. Por que você vai à igreja? Por que você oferta? Por que você levanta as mãos? Por que você canta? Muitas vezes estamos no automático e fazemos as coisas sem nenhum entendimento. Por que mesmo você participa da ceia? Gênesis 3:21 diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Você sabe que Adão e Eva, antes do pecado, não usavam roupas, eles eram revestidos de luz. Sim, e depois do pecado essa luz foi embora e aí eles viram que estavam nus. Vemos que Deus sacrificou um animal para usar as suas peles como roupas para Adão e Eva. Em Êxodo 29:10, quando Deus estava dando a orientação para Moisés acerca dos sacrifícios, nós vimos que quando eles sacrificavam os animais, eles não desperdiçavam nada. Cada parte tinha um fim específico, inclusive a carne que os sacerdotes deveriam comer, e o que sobrasse deveria ser queimado. Logo, Deus não mataria um animal apenas para usar a sua pele e desperdiçaria o resto. Se ele mandou Moisés fazer isso, é porque ele também fez. Deus não nos manda fazer algo que vai contra a vontade dele. Ou seja, aqui nas entrelinhas deste texto de Gênesis, podemos entender que ali foi a primeira ceia da história. A primeira ceia foi ali no jardim. Adão, Eva e Deus tiveram uma maravilhosa refeição. Agora preste atenção, um animal foi morto e Adão e Eva comeram deste animal e se revestiram com a pele deste animal. Em 1 João 3:23-24 diz assim: E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Os que obedecem os seus mandamentos de amar permanecem nele e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Sim, é possível você permanecer em Deus e Deus em você. Exatamente como o animal, podemos dizer que ali era um cordeiro que estava dentro de Adão e Eva como um alimento e por fora como as vestes. Podemos dizer que Cristo está em nós e nós nele, se cremos na obra da cruz. Bem, Adão e Eva agora estavam em pecado, tinham que deixar o jardim. Mas isso não foi como uma punição. Eles não podiam permanecer mais no jardim porque lá estava a árvore da vida. E se eles comessem dessa árvore, eles viveriam eternamente, só que em pecado. Portanto, Deus os tirou de lá para a própria proteção deles. Sendo assim, Deus precisaria prepará-los para viverem fora do jardim, porque dentro do jardim estavam os animais domésticos, mas lá fora viviam os animais selvagens, as feras. Para enfrentar todo tipo de adversidade que encontrariam fora do jardim, Deus colocou dentro e fora deles o cordeiro. Para que eles pudessem governar fora do jardim, eles precisariam de forças, de nutrição, de proteína. Agora eles não tinham mais aquela luz que aquecia o corpo deles dentro do jardim. Eles precisariam da pele do cordeiro para se aquecer fora do jardim. Quando estamos em Cristo e Cristo está em nós, estamos prontos para vivermos neste mundo de adversidade. Você não tem o que temer. Deus já te preparou para enfrentar todo tipo de bestas feras. Você está revestido de Cristo e Cristo está dentro de você. Sim, veja 1 João 4:4 diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e venceram o mal, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deus está nos dizendo aqui que o Cordeiro que está dentro de nós e nos revestindo é maior do que todas as feras que possam estar ao seu derredor. É maior do que todos os problemas que você possa encontrar nessa vida selvagem. Deus, estando dentro de nós, é como se Ele nos dissesse: você não está sozinho. Comigo, dentro de você, você vai sobreviver, você vai prosperar. Ele está dentro de você, não há o que temer.
Quando olhamos por este aspecto, quando olhamos desta forma para essa história, podemos compreender o tamanho do amor de Deus, não é mesmo? Deus sempre amou, Ele não queria punir, em todo o tempo Deus é bom. De Gênesis a Apocalipse, Deus é bom. Adão e Eva então saíram do jardim e contaram essa história aos seus filhos várias vezes enquanto eles cresciam. Com certeza eles devem ter dito: filhos, a maior consequência de termos pecado não foi sair do jardim, e sim vermos aquele animal tão querido morrer na nossa frente por nossa causa. O tempo passou e Abel então decide que vai sacrificar um de seus próprios animais para fazer a mesma coisa que Deus havia feito no jardim, como um sacrifício, como um culto. Ele pensou: Deus resolveu dessa forma, então eu vou fazer o mesmo. Mas Caim, o seu irmão mais velho, foi também oferecer um sacrifício, mas ele ofereceu não um sacrifício, e sim o fruto do seu trabalho. Não era algo que lembrava a morte do animal no jardim, e sim o fruto do seu trabalho, do seu suor, da terra. Abel foi aceito porque ele ofereceu algo que estava na memória do que Deus havia feito no jardim. A memória de Abel era o sacrifício que o próprio Deus fez. Mas Caim não foi aceito porque a história do que foi feito no jardim não estava na memória de Caim. Na memória de Caim havia apenas o fruto do seu trabalho, do seu suor. Deus havia dito que a oferta deveria ter carne, gordura, sangue. Afinal, isso era a sombra da morte do Cordeiro, que foi Cristo. Mais adiante, quando Deus deu a lei a Moisés, ele acrescentou a oferta vegetal, mas com uma condição: tinha que ser necessário ter trigo, azeite e vinho. O trigo representava a carne, azeite a gordura e vinho o sangue. Por quê? Por causa da memória do sacrifício de Cristo. Em Gênesis 14:18, Melquisedeque, que é uma figura da graça, trouxe pão e vinho a Abraão e representava então o cordeiro que foi morto. Ele fez uma aliança com Deus através de Abraão. Por isso, não comemos um cordeiro na ceia, e sim pão e vinho, porque estamos na dispensação da graça. Sabe quando Jesus entrou lá no templo e quebrou as mesas dos mercadores que vendiam os animais ali para o sacrifício? Ele fez isso porque ninguém mais tinha o seu cordeiro perfeito criado em sua casa para ser oferecido como sacrifício. Eles guardavam os melhores cordeiros para eles mesmos, para comerem em suas festas. E quando tinham que oferecer o sacrifício, compravam qualquer animal. Não lembravam mais do sacrifício que Deus fez lá no jardim. Mas Deus sim, Ele tinha um cordeiro perfeito. Foi por isso que João Batista olhou a Jesus e disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso, Jesus, esse cordeiro, antes de ser morto, disse as seguintes palavras: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, em memória dele, do sacrifício que ele fez. Aquele sacrifício do cordeiro lá no jardim era uma sombra do sacrifício dele. Devemos fazer isso, tomar a ceia em memória do sacrifício de Cristo, não em memória dos nossos pecados. E quando ele se sacrificou na cruz, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Se ele morreu na cruz, todas as enfermidades, pecados morreram na cruz juntamente com o seu corpo. Portanto, agora nós estamos sarados na alma e no corpo, como o cordeiro que não abriu a sua boca. Ele aceitou o sacrifício e venceu. Todavia, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo enfermo. Sabe por quê? Porque todo o pecado estava sobre ele, toda a doença. O Pai estava esmagando todo o mal, todo o pecado, toda a enfermidade no corpo de Cristo. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O justo justificará a muitos. Nós somos justificados pelo justo, que foi o Cristo. Você faz parte destes muitos, apenas creia na obra de Cristo. Como poderíamos não nos lembrar de tamanho sacrifício? Como poderíamos não receber tamanho amor?
Lembremos que Jesus está em nós e nós estamos nele. O plano da redenção foi perfeito, mesmo em meio a tantas adversidades, tantas feras ao nosso redor. Nós não temos que temer, porque Ele está em nós e nós estamos nele. Continue abençoado.